Olá, pessoal. Eu me chamo Janaína Veronese Berton, sou engenheira agrônoma e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre fatores que influenciam a ciclagem de nutrientes. Nós já temos uma aula que fala sobre a ciclagem de nutrientes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os fatores que influenciam esta ciclagem. Bom, vamos lembrar então o que é a ciclagem, né, para refrescar a nossa memória, que é um dos processos mais importantes do ecossistema. Então, parte dos nutrientes do solo, eles podem ser oriundos da decomposição das plantas, que são utilizadas lá no plano de rotação das culturas, no sistema de plantio direto, por exemplo, né, como parte lá do processo de ciclagem de nutrientes. A eficiência do uso dos nutrientes em sistemas de produção agrícola, ela leva em consideração dois principais fatores: a eficiência de absorção e a eficiência de utilização dos nutrientes pelas culturas. No entanto, esses fatores eles podem ser influenciados e relacionados com o suprimento de nutrientes pelo solo ou pelos fertilizantes que são aplicados na cultura, né, no solo. Então, parte dos nutrientes do solo, eles podem ser oriundos da decomposição das plantas, que são utilizadas lá no meu plano de rotação, no meu manejo e tudo mais, e como parte do processo de ciclagem de nutrientes. Então, isso pode garantir um aporte de nutrientes para as nossas plantas. Por isso que a ciclagem ela é tão importante. As plantas precisam dela para que haja vida, para que haja desenvolvimento. E os fatores que influenciam a ciclagem de nutrientes, eles são inúmeros, né? A gente vai colocar alguns aqui. Composição da palhada, né? Quanto maior o teor de lignina, mais difícil de fazer decomposição, menor liberação de nutriente, mais lento. Quanto menor o teor de lignina, maior vai ser, mais rápida vai ser a taxa de decomposição, maior vai ser a taxa de liberação do nutriente de forma mais rápida, né? Relação carbono-nitrogênio da planta, que vai determinar também essa liberação de nutrientes, essa ciclagem de nutrientes. Capacidade de absorção de acúmulo de nutrientes pelas culturas, quanto maior o acúmulo na parte aérea da planta, maior vai ser a possibilidade dessa ciclagem de nutrientes. Também temos a massa, rendimento da massa seca das culturas, que tem relação com o tamanho da parte aérea, manejo da fitomassa das culturas, como é que é feito esse manejo da fitomassa dessas culturas, se é incorporado no solo, se é deixado acima do solo, isso vai influenciar. Concentração de macro e micronutrientes no solo, que estão ligados diretamente com a decomposição dessas plantas, né? O valor do pH do solo, que também vai ter uma influência direta em relação à fauna do solo, e as condições climáticas, né? Quanto mais quente, maior atividade microbiológica, maior a decomposição. Quanto mais frio, menor a atividade biológica, menor a decomposição, e isso vai influenciar diretamente a ciclagem de nutrientes. Então, ela depende da dinâmica, né? Essa ciclagem de nutrientes vai depender da dinâmica de liberação desses nutrientes do solo, que variam entre gramíneas e leguminosas, por conta da relação carbono-nitrogênio que elas apresentam. No geral, as gramíneas elas apresentam menor taxa de liberação de nutrientes no solo e as leguminosas maior, por conta dessa facilidade de decomposição devido à composição do seu material, né? Além disso, é válido ressaltar que a liberação de nutrientes no solo de maneira gradativa, ela é mais interessante para a cultura. Então, nós temos que pensar nisso quando a gente vai trabalhar com ciclagem de nutrientes. E vamos falar então sobre a ciclagem dos três principais macronutrientes, que são o nitrogênio, fósforo e potássio. Bom, a mineralização do nitrogênio orgânico, ela pode ser favorecida quando eu coloco aporte de matéria orgânica lá no meu solo, né? Então, se eu aumento a matéria orgânica do meu solo, eu vou ter maior mineralização dessa matéria orgânica e, consequentemente, maior liberação do meu nitrogênio, né? Além disso, a presença das leguminosas na rotação ou sucessão da cultura é importante para manter os níveis de nitrogênio orgânico no solo. Estima-se que nesse contexto pode haver em torno aí de 20 a 30% de economia nos fertilizantes nitrogenados. Por exemplo, ao utilizar espécies leguminosas como ervilhaca, forrageira, nabo, forrageiro, enfim, ervilhaca comum também, pode haver uma liberação em torno de 110 kg por hectare de nitrogênio entre 42 e 100 dias após o manejo. Isso foi um estudo feito por Viola em 2013 e que continua sendo ressaltado até hoje, né? E a ciclagem do fósforo, como que se dá essa ciclagem, né? Nos trópicos, a disponibilidade de fósforo ela é de grande importância e o acúmulo de formas orgânicas podem variar, sendo maior em solos argilosos, com maior quantidade de carbono e menor valor de pH, e em regiões também com temperaturas amenas.
né? A taxa de liberação do fósforo por uma cultura de cobertura lá de inverno, ela é maior no final do ciclo da cultura de verão. E por isso é recomendável a aplicação de fósforo na fertilização de base, né? E quando a gente fala de potássio, né? O potássio, ele não possui função estrutural no metabolismo vegetal e permanece na forma iônica, né? Naquela de K+, lá no solo. E, portanto, ele pode ser liberado no solo depois da morte das plantas, em especial as plantas de cobertura ou pastagem, em curto prazo, né? Além disso, a taxa de liberação do potássio pela cultura de inverno é mais rápida e pode ser aumentada, elevada, durante o ciclo da cultura lá no verão. Esse fato vai permitir que a gente economize cerca de 40% da adubação potássica. Claro, né, gente? Isso tudo eu vou estar determinando através da minha análise de solo também. Não tem como eu observar isso e determinar isso, ok? Concluindo, então, né? A ciclagem de nutrientes, como por exemplo o nitrogênio, fósforo, potássio, que a gente comentou aqui, ela vai variar muito no solo entre as espécies de gramíneas e espécies de leguminosas, né? Que são geralmente cultivadas no inverno, e vão favorecer a nutrição mineral da cultura de verão e aumentar o retorno econômico, né? Ou seja, o rendimento dos grãos, o rendimento final da minha cultura. Então, gente, se eu faço o plantio de culturas que vão estar contribuindo com essa alta taxa de ciclagem de nutrientes lá no meu inverno, quando eu vou fazer o plantio da cultura de verão, eu vou estar com um aporte no meu solo muito maior de nutrientes. E aí, a adubação que eu vou ter que fazer de forma química vai poder ser menor. Isso vai me gerar economia, né? Só que lembrando e frisando, análise de solo sempre para poder determinar todas essas questões, ok? Gente, era isso, né? Os fatores que influenciam. A gente falou alguma coisa aqui sobre os fatores que influenciam a ciclagem de nutrientes. E continuem nos acompanhando, curtam a nossa página. Temos também nossa página lá no YouTube. Aproveitem, estudem, estejam sempre atentos para que vocês decolem aí na carreira e na profissão de vocês. Grande abraço!